Quero continuar conversando com os irmãos um pouco sobre essa carta. Eu vou ler esses versículos de 1 a 11, depois nós vamos passar versículo por versículo, mas eu vou pedir para você acompanhar a leitura aí, bastante atento àquilo que o apóstolo Paulo fala nesses 11 versículos. É tão interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso já, mas é tudo aquilo que nós oramos hoje, tudo que nós cantamos hoje, tudo que nós fizemos hoje é o que a gente faz todo dia. É o que deveria ser o que a gente faz todo dia, né? Vamos ler esses versículos de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora nós desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. É um grande privilégio para nós podermos estar diante da Tua Palavra, podemos estar juntos aqui nesta manhã. Senhor, eu sei que o tempo é tão breve, tão curto para fazermos isso juntos, mas é um privilégio. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde sair da sua casa, reservar esse tempo na sua agenda da semana para poder estar aqui cultuando ao Senhor e podemos ouvir a Tua Palavra juntos. Obrigado, porque isso é um privilégio. Muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos nas preocupações deste mundo e até nos lembramos de algumas parábolas que o Senhor Jesus contou quando esteve aqui na terra, sobre as nossas preocupações com o mundo que desviam o nosso olhar, desviam a nossa atenção, roubam de nós, talvez, os valores corretos, as prioridades corretas. Senhor, obrigado pelo privilégio de voltarmos para a Tua Palavra. E eu peço que o Senhor nos ajude, porque na rotina, na correria, no olhar ao nosso redor, muitas vezes nós podemos nos perder, nos afastar, deixar que o medo, a ansiedade, a preocupação nos tire a atenção do que de fato importa. Esse relacionamento com o Senhor, entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Ajuda-nos através desse texto, Senhor, a relembrar quem é o Senhor, a relembrar quem somos nós, a relembrar qual é a situação que nós vivemos hoje. Obrigado por estarmos aqui juntos para conversarmos sobre isso. Eu agradeço por cada um dos meus irmãos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, eu vou voltar alguns versículos, tá? No capítulo 4, só para a gente retomar a partir daí. No capítulo 4, no finalzinho, versículos 23 até o 25, nós vimos isso na semana retrasada. Diz assim: quando Deus considerou Abraão justo, lembra que no capítulo 4, o apóstolo Paulo foi mostrar que a justificação pela fé, ser declarado justo pela fé, não era algo novo. Era algo que vinha desde Abraão, passando por Davi, que eles já reconheciam isso. Então, ele falou sobre a justificação pela fé lá em Abraão. E nós vimos isso no capítulo 4. Mas quando Deus considerou Abraão justo, não fez isso apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que também foi para o nosso benefício, para que nós fôssemos beneficiados, recebêssemos algo bom. Que é, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo olha para Abraão, ele fala, aquilo era para ele, com certeza, mas aquilo era para nós, já. Né? Seremos considerados justos pela fé, não pelas obras, por crermos em Cristo, né, o nosso Senhor, por crermos no Senhor. Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Para que Deus batesse o martelo e disse, você é justo. Não porque você fez alguma coisa boa, mas porque meu filho fez isso por você, né? Por causa dos nossos pecados. Aí ele vai entrar no capítulo 5, então. E no capítulo 5, que nós acabamos de ler, eu quero ver com vocês 7 bênçãos da justificação. Então o apóstolo Paulo ele vai falar algo muito interessante, ele vai dizer que por termos sido declarados justos pela fé, tem algumas bênçãos que vêm como resultado disso, por causa disso. E aí a gente vai ver então com isso um resultado para hoje. Né? Então, 7 bênçãos da justificação e um resultado da justificação para nós hoje. Por que isso é importante? Por que isso é interessante, irmãos? Porque talvez uma pergunta de quem estava ouvindo naquele momento, Paulo falando de Abraão sendo salvo, falando da salvação pela fé, ou a justificação pela fé e não por obras, não por sacrifícios, não por nada. Talvez alguém pudesse perguntar assim, mas será que isso é seguro? Será que, né, traz alguma segurança saber disso? Pela fé mesmo, parece tão fácil, parece ser assim tão, assim, né, só isso? É só isso, que não tem que fazer mais nada? E aí, será que isso é seguro, então, para a nossa fé, para a nossa salvação? E ele vai falar, então, as bênçãos disso. Vamos olhar para o texto, tá bom? Eu vou falando sobre elas enquanto a gente conversa sobre o texto. Nós vimos lá, né? Deixa eu voltar aqui. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Portanto, lembra que eu disse para vocês o portanto? Algumas dessas expressões elas são importantes. Ele está dizendo, ele está concluindo a partir daquilo que ele já falou. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Só esse versículo tem tanta coisa, né, irmãos, que a gente podia ficar a semana inteira meditando nele. E esse é o desafio. A gente separar o versículo para que a gente fique a semana inteira pensando em frases. E a primeira frase é, uma vez que fomos, pela fé, fomos declarados justos. Ele já falou sobre isso. Mas a primeira coisa da justificação pela fé, é claro, é a justificação. Deus nos declarou justos. Irmãos, olha que bênção isso. Né? Paulo citou lá no capítulo 4, Davi disse, feliz é aquele em que Deus não imputa pecado, em que Deus perdoa. Fomos declarados justos diante de Deus. Essa é a primeira bênção de pensar sobre a justificação pela fé. Por crermos em Cristo, por aquilo que Cristo fez, pela fé, Ele nos declarou justos. Isto é, não há mais culpa. O castigo foi levado. Você está assim hoje.
O castigo foi levado. Não há mais culpa. É a primeira coisa. E a segunda coisa é logo em seguida. Então, já que nós fomos declarados justos, olha a consequência. Hoje, irmãos, temos paz com Deus. Essa é a verdadeira paz. Essa é a paz que nós falamos. Essa é a paz que Jesus disse lá no Evangelho: eu trago a paz, não a que o mundo dá. Essa é a paz. A gente vai ver mais para frente que a nossa situação era que nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, rebelião, rebeldia, briga. Éramos contra Deus. É isso que é a inimizade, ser inimigo significa. Mas por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, hoje temos paz com Deus, não estamos em guerra. Ele não é nosso inimigo. Nós não somos inimigos dele. Eu estava tentando pensar um pouco sobre isso, né? Eu estava imaginando, imagina uma situação onde o dono do banco tem um banco, e esse dono do banco tem um dono, não um banco de madeira, banco de dinheiro mesmo, né? O dono do banco, ele está lá, e trabalhando duro, a sua família, tudo mais, e de repente entra nesse banco um bandido. E esse bandido, ele entra, faz todo mundo de refém, bate em alguns funcionários do banco, rouba o banco, destrói algumas coisas. Só que aí esse camarada, ele é preso. E aí o dono do banco, né, bravo, esse rapaz precisa pegar pena de morte. Esse rapaz precisa ser condenado à pior coisa que existia. Ele é muito cruel. E ele está certo. Mas, de repente, o filho do dono do banco diz assim: ele é culpado, mas eu quero que ele tenha uma nova chance, eu assumo a responsabilidade e eu assumo o castigo, eu assumo a pena que ele pagaria, que ele teria que pagar. Eu faço isso no lugar dele. E aí aquele camarada que é bandidão, o dono do banco vira para ele e fala assim: tá bom, então você agora é meu filho. Você vai caminhar junto comigo agora. Eu vou te ajudar. Temos paz com Deus. Nós éramos inimigos. Temos paz com Deus. O bandidão somos nós, tá bom? Não sei se... Só para não ficar em tudo. Temos paz com Deus. Não por nada que nós fizemos, mas por causa daquilo que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, fez por nós. Irmãos, isso é para a gente ficar pensando a semana inteira. Fomos declarados justos, primeira coisa, temos paz com esse Deus hoje, que nós éramos inimigos. Versículo número 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. E aí eu destaquei como terceiro benefício, terceira bênção. Por meio da fé em Cristo, Ele nos concedeu esta graça, que agora nós desfrutamos. Nós temos essa graça, vivemos na graça, que desfrutamos com segurança e com alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Irmãos, olha que graça, nós participamos da glória de Deus, como nós oramos no começo do culto, como nós pensamos no começo do culto. Nós temos esse relacionamento particular com Deus, isso é graça, isso não é nada que nós fizemos, isso é bondade de Deus. Nós desfrutamos da segurança de participar da glória de Deus. Hoje já vivemos isso um pouco, mas como falamos, no começo do culto, vamos viver isso plenamente no final, no futuro. Participar, a esperança de participar da glória de Deus, esta graça que nós temos. Isso é bênção, isso é resultado, Paulo está dizendo, de termos sido declarados justos. Porque Ele nos perdoou, nós agora podemos participar da glória de Deus. Porque temos paz com Deus, podemos participar da glória de Deus. Se formos pensar no bandidão,
ele agora se tornou como um filho e foi trazido e vai ser cuidado por aquele dono do banco. Temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Aí, 3 e 4. Aí é interessante agora que Paulo vai tocar em como isso afeta um pouco a minha vida hoje. Olha só. Também nos alegramos ou nos gloriamos, como algumas versões trazem. Nós reconhecemos, nós temos uma confiança firme ao enfrentar dificuldades e provações. Entenda, o apóstolo Paulo não, por exemplo, ele toma uma chicotada e ele, que legal! Não é isso. Né? Nos alegramos não significa estou curtindo apanhar ou sofrer. Mas por que é interessante isso aqui? Hoje, nós podemos olhar para o mundo e perceber o seguinte, nós sabemos, pois sabemos. Por que é que nós podemos enfrentar as dificuldades e provações? Pois sabemos que essas dificuldades e provações, elas contribuem para desenvolvermos algumas coisas. Então não é que eu me alegro em apanhar, mas eu me alegro com o desenvolvimento que isso pode produzir na minha vida. E essa é uma bênção que Deus nos dá por sermos justificados. A bênção de estarmos sendo transformados, irmãos. Estarmos sendo moldados. E Deus está usando as circunstâncias dessa vida, que talvez você não goste e eu não gosto. Mas Ele está moldando, contribuem para desenvolvermos perseverança. E perseverança é aquela ideia de não desistir, né? De confiar, de continuar. Então, as provações, elas me ajudam, desenvolvem a minha perseverança, porque eu tendo a desistir. Então, a dificuldade vem para ir moldando a gente, sabe? Eu toco violão não faz muito tempo, né? Nem digo que toco violão, mas eu toco violão não faz muito tempo. E tem dias que dói a ponta dos dedos quando eu toco, algumas vezes, né? Quem toca muito, e toca sempre, que não é o meu caso, forma calo na ponta dos dedos. E esse calo é uma forma de amadurecimento da pele, ou ela fica mais dura, ela fica mais grossa. Para quê? Esse é um desenvolvimento para que eu não sinta tanta dor enquanto eu toco as cordas. Né? As dificuldades, por mais que doa, elas servem para isso, para ir engrossando a nossa pele. Qual? A de perseverar, a de confiar, a de caminhar, mesmo em momentos difíceis. Né? E essa perseverança não é só para isso, não é só porque eu não desisto nunca, não é esse o propósito. Né? Eu sofro é bom porque eu não desisto nunca, não é isso. É porque a perseverança vai produzindo outra coisa. O quê? Um caráter aprovado, e a ideia de aprovação. Né? De você passar num teste. Você foi testado e passou. Essa é a ideia de ser aprovado. Então a perseverança, não desistir, mostra e revela e promove em nós essa aprovação. Sabe? Passei no teste, fui aprovado. Continuo firme, continuo tentando. E esse caráter aprovado, ele não para aí. Não é só, eu tenho um caráter aprovado. Não é essa a ideia. O objetivo é que esse caráter aprovado, ele fortalece a nossa esperança. Por quê? Porque eu não permaneço firme só porque eu sou forte. Eu não permaneço firme porque, eu sei passar por sofrimento. Eu permaneço firme porque eu tenho uma esperança. Eu espero algumas coisas. Eu espero com confiança. A quarta coisa que eu coloquei, então, é esse desenvolvimento que nós temos como bênção de termos sido declarados justos diante de Deus. Tá? Essa transformação, né? Versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará. Falei da esperança, lembra? Por quê? Porque nós sabemos o quanto Deus nos ama. Nós cantamos isso. Eu sei me amas.
Eu sei, me amas, o Senhor me ama mesmo, de verdade. Tá? Não é só a música. Eu sei, o Senhor me ama, pois sabemos o quanto Deus nos ama. Como nós sabemos isso? Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, fez transbordar sobre nós, fez derramar sobre nós, veio sobre nós, nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Sei que essa versão talvez seja um pouquinho diferente da NVI, por exemplo, mas é a mesma ideia. Deus derrama o seu amor através do Espírito dele em nós. Irmãos, quinta bênção de termos sido justificados é que Deus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus mostra para nós esse amor de Deus em nós. Pensa bem, a historinha que eu contei do banqueiro. Quando ele traz o filho para perto e permite viver ali, imagina, que esse eu não tem como ilustrar, mas ele trouxe o Espírito Santo para dentro dele e agora habita com ele e vive com ele e o orienta e o ajuda o tempo todo, né? Isso é bênção de Deus para nós, porque fomos declarados justos. E o Espírito Santo nos lembra do amor de Deus. Irmãos, nós não merecíamos nada disso. Vocês sabem disso. E tudo isso é amor de Deus. E o Espírito Santo nos lembra, porque nós somos pecadores. E ainda assim, temos o Espírito Santo. Eu não sei se você já parou para refletir sobre essa ideia. Você está aqui agora. Vocês estão aí sentados, olhando para mim, meio mais ou menos assim, meio, não sei se estão concentrados ou dormindo. Vocês estão aí, eu acho, eu espero. E aí, eu estou falando que o Espírito Santo está dentro de nós. Irmãos, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo de Deus. Em você. Você se conhece melhor do que eu te conheço. Mas eu me conheço melhor do que vocês me conhecem. E dizer que o Espírito Santo está em mim, aqui agora, é fantástico. Nesse ser pecador, falho, inconstante, que se pudesse escolher o mal, provavelmente escolheria. Se escolher o que é mais cômodo, provavelmente escolheria. Né? O Espírito Santo, bênção de Deus, mostra o quanto Ele nos ama, todos os dias. Né? Essa é a quinta coisa, essa é a quinta bênção de Deus por nós. Versículos de 6 a 8, não vai ter nenhuma bênção aí, não, mas... Quer dizer, vai ter bênção, claro. Eu leio para você, Alex, pode ficar tranquilo. É que eu mudei a cor do negocinho ali, aí ficou verde, aí ficou escuro, ficou ruim de ver. Né? E que aqui dá para ver, mas aí não dá. Nesses 3 versículos vai falar um pouquinho desse amor de Deus. Só que esse amor de Deus vai mostrar realmente como esse amor é grande. Olha só, versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, e eu coloquei entre parênteses a palavra, a ideia principalmente é de incapazes. Quando nós estávamos incapazes, desamparados, nós não tínhamos condições, nada que nós fazíamos poderia nos levar para lugar nenhum. Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. E a tradução seria ímpios, isto é, aquele que não tem temor de Deus. Irmãos, aqui nós temos algumas palavras que mostram para nós, olha esse amor tão grande de Deus, olha quem nós éramos o bandidão, sabe? Aquele que eu falei no começo. Completamente desamparados, incapazes, ímpios, isto é, não temos temor de Deus, não tínhamos temor de Deus, não temíamos a Deus. Essa é a ideia de ímpio, de impiedade, né? Não leva Deus em consideração. Não tem temor de Deus. Quando estávamos assim, desamparados, Cristo veio e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, pouco provável. Mas, talvez, embora alguém até se dispusesse a morrer por uma pessoa que fosse boa, que tivesse uma atitude boa. Talvez, ele fala. Mas, e esse mas é super importante porque mostra, né? Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós,
quando ainda éramos pecadores, nem justo e nem bom. Essa é a dimensão do amor de Deus que nós falamos. Esse é Deus, irmãos, por nós. Olha quem nós éramos. Nós precisamos lembrar da nossa condição. Olha quem nós éramos. E ele vai falar mais uma palavra daqui a pouco, no próximo conjunto de versículos. E eu vou destacar ela aqui, já depois eu volto nela. Éramos inimigos. Então, desamparados, isto é, incapazes, ímpios, isto é, sem temor de Deus. Nós éramos pecadores, nem justo, nem bom, na verdade vivíamos do nosso jeito, para nós mesmos. Éramos inimigos, rebeldes, rebelião com Deus. Tínhamos rebelião com Deus, éramos inimigos. Né? Essa era a nossa condição. É isso que nós precisamos lembrar. Essa era a nossa condição. Então, por isso que olhar para essas bênçãos é pensar, puxa vida, eu não merecia nada disso, mas Deus prova o seu amor. Cristo morreu por nós. Nós não estávamos buscando a Deus. Nós não estávamos conseguindo fazer nada de bom. E nós não íamos conseguir. E ninguém consegue. Mas ele mostrou o seu amor. Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E uma vez, irmãos, que nós fomos declarados justos por seu sangue, pelo sangue de Cristo. E aqui, entenda, tá? Não é ele pegou sangue e derramou e jogou. Não é só isso. Ele morreu. Essa é a ideia de declarado justo por seu sangue. Ele morreu por nós. Essa é a ideia. Uma vez que nós somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da morte de Cristo, por causa dele ter se oferecido por nós, certamente, não há dúvidas disso, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Outra frase para a gente memorizar e ficar pensando durante a semana. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Essa é a sexta bênção de sermos sido justificados. Sobre toda a humanidade, por causa do pecado, a ira de Deus pesa, está. E é essa ira que vai trazer condenação. A ira de Deus contra o pecado, logo, contra as pessoas que têm pecado. Então isso vai levar as pessoas ao castigo. O texto lá de João 3,36 fala sobre isso. E esse texto é um dos textos que eu acho assim, mais fantásticos, porque ele diz que aquele que crê foi tirado debaixo da ira de Deus. Mas quem não crê permanece debaixo da ira de Deus. Nós estávamos debaixo dessa ira. Pecadores, inimigos, rebeldes, em rebelião. Mas porque fomos declarados justos por causa de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós seremos salvos da ira. E é interessante, ele faz a gente olhar para o futuro. Seremos salvos da ira de Deus. Não receberemos aquele castigo destinado aos pecadores, porque fomos declarados justos. Versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos, em rebelião com Deus, inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Aqui nós temos a sétima bênção. Ele vai dizer algo bem interessante, né? Ele falou sobre salvação da ira. Ok, não tem castigo. Legal. Mas ele vai dizer, nós éramos inimigos. E por causa do que Cristo fez, não foi só, ok, está perdoado, vai em paz.
está perdoado. Agora nós temos uma amizade. Nós abrimos a oportunidade para a nossa reconciliação, para o nosso relacionamento, paz com Deus. Né? O nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de Jesus. Agora, hoje, já estamos reconciliados. Não há mais inimizade, não há mais guerra. Essa ideia, fomos declarados justos, então, houve o perdão, Ele nos trouxe para perto. Por isso que não é tão estranho, né, a ideia do banqueiro chamar o cara para trazer para perto, porque agora eu tenho um relacionamento com ele. Eu me reconciliei com ele. Eu me abri para o relacionamento com ele. Né? Estamos reconciliados. Certamente seremos salvos por sua vida. Estar reconciliado com Deus, irmãos, essa é a 7ª bênção. E o resultado, que está num azul, que aqui é clarinho, mas aí é escurinho. Então, não dá para vocês lerem. Mas, tudo bem. Eu leio para vocês, versículo 11. Agora, portanto, o portanto está dizendo, diante de tudo que nós conversamos aqui sobre essa bênção, as bênçãos que nós temos em Cristo, por termos sido justificados, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Essa é a frase que tinha que estar sendo destacada para vocês verem, mas ela está escondidinha ali. Mas na sua Bíblia está escrito. Podemos nos alegrar em Deus, ou podemos nos gloriar em Deus, como diz algumas versões. Nos gloriamos em Deus. Mas essa ideia de, essa alegria por causa, é um desfrutar, irmãos, a ideia. É um desfrutar em Deus, de Deus, do relacionamento com Deus, dessa reconciliação, dessa amizade que agora temos. Essa é a ideia dessa gloriar-nos em Deus ou alegrar-nos em Deus. É uma confiança firme de estarmos junto com o Senhor e podemos desfrutar desse relacionamento com o Senhor. Porque fomos, então, justificados. Hoje, nós podemos nos alegrar em Deus, com quem nós somos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele volta e meia, mesmo passando sofrimento e dificuldades, ele diz, é claro que a gente vê ele sofrendo, é claro que ele deve ter chorado muitas vezes, é claro que deve ter sido muito difícil em alguns momentos, mas ele diz, eu posso desfrutar, me alegrar nesse relacionamento com o Senhor hoje, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao meu redor. Por quê? Eu fui declarado justo. Eu tenho um relacionamento com Deus hoje. Eu tenho paz com Deus. Eu posso caminhar junto com Ele. As dores, as tribulações, as dificuldades, Deus usa elas para moldar a minha fé, o meu caráter. Para que eu seja cada vez mais firme na esperança que eu tenho do relacionamento com Ele, de participar da glória com Ele, dessa graça. Eu tenho o Espírito Santo. Eu posso me alegrar porque o Espírito Santo está comigo, Ele está aqui, independente Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe as dores que eu sinto, Ele sabe as amarguras que eu sinto. Ele sabe. Eu posso confiar em Deus, eu posso me alegrar em Deus todo dia. Isso é resultado de termos sido declarados justos diante de Deus. Né? A justificação pela fé. Eu quero encerrar com 5 coisas aí do que eu aprendo nesses versículos. Primeiro, a justificação pela fé é o caminho seguro para a salvação. Se existia dúvidas, não há dúvida. Paulo está dizendo, não tenha dúvida. A justificação pela fé é o caminho de salvação. Né? Não tem outro. Não adianta você querer tentar pela sua própria habilidade, tentar achar que você é bonzinho. Não adianta.
A justificação pela fé é o caminho seguro para a salvação. E ele vai dizer isso firmando ainda as bênçãos que nós recebemos em Cristo. E a segunda coisa que eu aprendo, então, são essas 7 bênçãos ou 7 benefícios, né? 7 resultados que a justificação tem para nós. Primeiro, somos declarados justos. Depois, temos paz com Deus, né? Terceiro, nós temos a graça que nos permite esperar nele, confiar nele. Vamos participar da glória, né? Essa graça de viver nesse mundo junto com ele. Nós somos transformados, isto é, as circunstâncias vão moldando, vão fortalecendo a nossa fé. Temos o Espírito Santo. Ele nos deu, nos concedeu o Espírito Santo. Fomos salvos da ira e seremos salvos da ira. Não haverá castigo porque fomos declarados justos. Fomos reconciliados. Nosso relacionamento com Deus. Hoje temos um relacionamento com Deus. Podemos desfrutar dele. E o resultado é isso, né? A alegria em Deus, né? Desfrutar dessa confiança que nós podemos ter em Deus. De desfrutar desse relacionamento com Deus. Ele está presente aqui, eu posso conversar com ele, interagir com ele. Então, isso é um resultado, a alegria. A quarta coisa que eu vi nesses textos é que a justificação pela fé, irmãos, afeta o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. O nosso passado porque Deus nos declarou justos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Quem nós éramos? Inimigos, pecadores, rebeldes contra o Senhor, incapazes, não tínhamos temor de Deus. Ele nos perdoou, Ele tirou isso de nós. O nosso presente, porque agora temos o Espírito Santo, temos a graça, temos a força, estamos sendo moldados, Ele está conosco. Então, isso afeta a nossa vida hoje, o dia a dia. E o nosso futuro, porque nós temos a esperança de participar da glória, estamos livres e seremos salvos da ira, da condenação que virá contra o pecado. Então, a justificação pela fé em Cristo. Termos sido declarados justos diante de Deus, porque cremos em Cristo. Afeta a nossa vida toda. 5, lembrar de quem eu era e do grande amor demonstrado de Deus, né? Por Deus. O grande amor de Deus que foi demonstrado por nós. E Deus prova o seu amor, Deus mostra o seu amor, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E é interessante essa expressão, não sei se vocês repararam. Deus demonstra o seu amor, o amor de Deus, no fato de Cristo ter morrido por nós. A morte de Cristo por nós mostra para nós o amor de Deus. É interessante, né? Por nós. Então, é maravilhoso a gente pensar nisso. Porque às vezes a gente pensa assim, Cristo nos amou. Deus está lá irado contra nós, Deus nos amou, Cristo nos amou, então aí, já que Cristo amou, então eu perdoo vocês. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Deus mostra o seu amor quando Cristo morreu por nós. E é interessante, lembrando o texto de João 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. Então, essa demonstração do amor de Deus através do sacrifício de Jesus. E para a gente pensar na semana, eu quis fazer... É só para você pensar. Tudo é para você pensar, tá bom? Só um que é para você ler. Mas todos eles são para você pensar. E aí eu coloquei só para te ajudar. Eu vou começar pelo último. Algum dia dessa semana, lê esse texto de novo, né? Pega lá, capítulo 5, de 1 a 11, senta lá, lê de novo, né? Você viu que é rapidinho, a gente lê 11 versículos, lê de novo, fixa em algum versículo que você achar interessante, medita nele, numa frase, não precisa ser no versículo inteiro, pode ser numa frase, como nós vimos lá. Temos paz com Deus, pensa nisso. O que significa isso? Né? Mas aí eu coloquei o seguinte, para a gente todo dia pensar o seguinte, de manhã, lembrar que cada dia que Deus te ama profundamente, mais do que as circunstâncias estão te mostrando, tá bom? Pode ser que seja um dia que seja difícil, mas logo de manhã, lembra, o amor de Deus foi demonstrado no sacrifício de Cristo. Ele me ama. Deus me ama profundamente. Tá?
Aí, lá pela hora do almoço, você poder olhar para cada uma das situações ao seu redor através desse olhar de que Deus me ama. Então, por exemplo, você está lá no seu almoço, comendo lá, e você olha ao redor, pessoas estranhas, ou nem tanto para você talvez, mas você está naquele momento, comendo ali a sua comida, e você pode pensar, puxa vida, Deus me ama e tudo que eu estou vivendo aqui, tudo isso serve para algum propósito. Deus se importa com essa minha realidade, eu não estou aqui abandonado. Deus está aqui comigo. E poder olhar com isso. E de repente você olhar para o seu alimento e pensar assim, Deus está tão aqui comigo que eu tenho até comida. E eu posso saboreá-la, eu posso... Você vai estar com fome, provavelmente, na hora do almoço, então aí lembrar disso. Né? Aí de tarde, você desfrutar ou curtir o relacionamento com Deus, a ideia de se alegrar nele, tenta lembrar em Deus durante a tarde, em alguns momentos. De repente no seu QK, lá no seu... uma pausazinha que você tenha, você fala assim, Deus, o Senhor está aqui, né? Que bom que o Senhor está aqui, desfrutar disso. Né? E de noite, algo muito legal é você deitar, ou você está lá de noite, você pensar, lembrar, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Deus me deve alguma coisa, Deus não me deve nada. Se eu merecia alguma coisa, era condenação, era isso que eu merecia. Né? Mas eu lembrar, Deus é muito misericordioso. Ainda assim, eu não mereço nada. Então tudo que eu tenho é bênção de Deus. Eu tenho uma casa, de repente você vai estar sentado lá numa cadeira, no sofá ou na cama, você poder dizer, eu tenho uma cama, eu tenho um teto, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Ok? Então, tentar lembrar do Senhor e dessas verdades que nós vimos aqui hoje, durante a semana, durante os dias dessa semana. Vamos orar? Encerrando o nosso tempo juntos aqui.